Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E começa agora mais um NapaCast incrível, um NapaCast esse que eu estava esperando muito pra falar, ainda mais nesse início de ano, ainda mais sendo o pai do Miguel, e eu vou falar disso por quê? Porque hoje eu vou falar de uma forma mais paterna do que profissional, mas eu tô tão feliz hoje que hoje eu vou bater um papo com a Elisa, que não é a Elisa, é a mãe musical. Seja bem-vinda, salva de palmas pra Elisa. Aê! Obrigada! Que honra ter você aqui! Eu que agradeço Que demais! mágico. Eu começo falando só por uma coisa. Manda. O quanto a sua música mexeu comigo. Qual delas? Qual você acha? Os pais separados? É incrível. É incrível isso. Foi impressionante o que aconteceu. Incrível, porque a sensação que eu tive quando eu ouvi pela primeira vez foi: nossa, será que ela escreveu pra nós? Porque era muito isso, né? Eu vivo isso hoje com meu filho, né? A gente tem uma relação infinitamente intensa, né? O nosso acordo, eu e a mãe do meu filho, é um dia sim, um dia não. Perfeito. Então nós estamos um dia sim, um dia não. Hoje eu levei ele pra escola antes de vir gravar, né? E a gente tem uma comunhão muito grande. E quando você transforma isso na música, de 2 casas, 2 quartos, e isso não importa, o que importa é quando o amor vai abrir a porta, né? O amor que abre a porta, enfim. É tão mágico isso, porque é isso que a gente precisa, talvez, emanar de uma forma, sei lá, né? Eu acho que a gente precisa propagar de uma forma melhor, que é o amor e essa desconstrução disso. Isso é errado, um só fica no caso do pai, na casa da mãe. E aí vem de uma doçura. Então, assim, obrigado por essa música. Foi feita pra mim, eu sei, obrigado. Claro que foi. Foi porque, assim, era um tema que já as pessoas me pediam há muito tempo. Faz uma... Né? Meu inbox é cheio de... Metade é elogio, metade é pedido, né? E metade são vídeos fofos das pessoas cantando as músicas. Ou seja, só alegria. E aí, quando vem os pedidos, sempre vem temas muito bons. E esse era um que o pessoal já tava pedindo fazia tempo. Faz um vídeo sobre uma música sobre pais separados e tal. Só que é engraçado. Eu acho que tudo que eu faço na vida, e principalmente ligado a criação artística, tem que estar conectado com a minha verdade, assim. E eu percebo que quando está conectado com o que eu tô vivendo, ou alguma coisa que eu esteja fazendo, tem uma identificação com as pessoas que é explosiva, assim. Sim. Muito mais do que se eu fizesse, fazer uma música aqui sobre a garrafa verde. Sim. Não vai ter tanta, né, aderência como uma coisa que de fato faz sentido. Então, eu, como também venho dessa realidade neste momento... Teve um dia que eu tava com a Kiara, comecei a cantar a música, eu falei, tá nascendo a música dos pais separados. Então, e foi engraçado que quando eu comecei a fazer, eu falei, acho que essa música vai ficar legal. Tem algumas que, assim, eu sinto mais, né, do que outras. E aí eu guardei ela um pouquinho, aí um dia me deu a louca, falei, vou fazer hoje esse vídeo, vai. E por algum motivo, eu nunca faço essas coisas de desenho, uma coisa mais... Não faço, né? Eu ligo a câmera e faço do jeito que a gente tá. Nessa aí eu decidi fazer, muito bem. Aí peguei e postei no meu horário normal de postagem. Sem estratégia nenhuma ali? Nenhuma estratégia, apenas botei no mundo. E belezinha, né? O Fofo. quarto, as plaquinhas, belezinha, né? Tudo bem, super. E a Kiara sem condições, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá, senão só vai ser sobre você isso. Tá pagando os royalties pra ela? Ela é bem cara, viu? É bem cara, ela viu? botou umas condições ali que eu vou te falar. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é maravilhosa. Eu não acredito, ela assim. É fantástica, ela é E fantástica. geralmente os vídeos são sempre os primeiros. Ela performa daquele jeito, fala, fantástica. deixa pra Porque lá. ela entra em alguns momentos da música, só ela entra, eita, ela entrou. É maravilhoso, demais isso, né? é maravilhoso. E aí eu postei umas 9h30, eu fiz uma ligação com um amigo meu que mora fora, fazia tempo que eu não falava com ele. Quando eu desliguei, eu falei, deixa eu entrar aqui. E vi que o vídeo estava performando bem. Falei, legal, tá performando bem o vídeo, bacana. Só que assim, eu não imaginava que no dia seguinte de manhã ia acordar com quase 500 mil de views. E aí, quando eu acordei, eu falei, eita, nós, o que tá acontecendo aqui? Bom, e aí foi assim, um crescimento exponencial, meu perfil quase, assim, aumentou 50% de tamanho desde quando eu postei esse vídeo pra agora. E eu não sabia que tava rolando uma polêmica na internet naquele momento, por causa de 2 artistas que se separaram, enfim, estavam com essa coisa meio litigiosa no ar. Então, era um assunto que estava quente na internet, só que eu não fazia ideia, né? Então, eu só coloquei ali como meu vídeo da semana normal e a coisa explodiu, né? E foi muito incrível o retorno, porque além da identificação das pessoas, então muita gente me escreveu contando suas histórias, pedindo conselho, um monte de órgãos que lutam contra a alienação parental.
advogados, escritórios de advocacia, muitos me escreveram falando assim, obrigada pelo tipo de abordagem que você está fazendo num assunto que é, assim, pé de guerra entre homens e mulheres, né? Entre companheiros, enfim, que se separam, de um jeito tão delicado, Um doce. né? E, assim, foi muito emocionante ir acompanhando essa repercussão, né? De gente falando assim, olha, minha filha até hoje não entendia a nossa separação e agora eu comecei a cantar com ela tá assimilando muito melhor. E eu acho mágico, tem gente que tem uma preocupação da exposição, né, do filho estar junto e tal. Eu tenho gravado muita coisa com o meu filho, né? Inclusive tem um Rios no ar aí que foi incrível, falando sobre propósito de vida, que eu fiz com ele. Que legal. E ele tem 4 aninhos e ele fala assim, mas pai, o que é propósito? Eu falei, é isso aí, cara. Porque como eu venho do teatro, ele fala que ele quer ser ator, né? E isso é incrível, né? Eu acho mágico isso, né? Porque a magia dele tá nisso. Então a gente põe peruca junto, a gente se veste de palhaço junto, enfim, tal. Que legal. Eu falo, por que eu não posso expor isso? Eu sei que guardar, mas não no sentido de querer, talvez, buscar aplausos, mas no sentido do que eu vou provocar numa família. Sim. Porque talvez pro Miguel, meu filho, ver a Elisa cantando seria super legal. Mas quando ele vê a figura da Chiara junto, ele fala, o vídeo parece que ficou mais interessante, né? Porque ela também pode, e isso mexe muito. Eu acho que isso foi de uma brilhante ideia sua. Mas antes de continuar, eu já tô esquecendo, começa o podcast, eu esqueço, eu trouxe presentes pra você. Mentira. Mas é lógico, diretamente de Bragança Paulista. Mas no começo, não é no final o presente? Não, é pra render. Entendi, pra ficar motivada. Isso é estratégia. Perfeitamente, entendi. Você vai adorar, só que você não vai conseguir comprar aqui, só tem em Bragança. Tá. Chocolate. Ai, que rima com Elisa Gatti. Elisa Gatti. Né? Óbvio. E o sobrenome da loja é Nicolati. Perfeito. Nicolati. Então estamos quase em família. Maravilhoso. Ok. Trufas, pão de mel e barras. É maravilhoso o chocolate dela. Delicioso. O nosso apoiador que faz aí campos de futebol society pelo Brasil todo, gramas decorativas, enfim, te mandou um campo. Te mandou um tapetinho de grama artificial. Mentira, maravilhoso, porque eu estava precisando. Um tapetinho de grama artificial. Vai ser usado, viu? Vai mesmo. Maravilhoso, gente. Uma garrafinha do NapaCast pra você. Presente, Garrafinha do NapaCast pra você. Isso. Ai, que linda. Eu nunca dou 2 presentes do NapaCast, porque o NapaCast a gente tem 2 presentes. Tá. A Squeeze e o outro. Uhum. Mas você vai ganhar os 2 porque eu sou seu fã. Ah, e a Chiara vai ganhar um. Pode ser? Vai ter que ser garrafinha, eu acho. Essa eu dou pra ela. Porque acho que esse não vai servir pra ela. Não? Esse é pro Sol, que é o boné oficial do NapaCast. Ai, lindo também. Esse é o boné oficial do NapaCast. Maravilhoso. Gente, muitos presentes. Deixamos os presentes aqui em Se cima? você quiser, que você deixar aqui, deixa atrás da garrafa, senão vai te tampar aí, ó. Vamos pôr pra cá. Vamos por aqui, vamos fazer um layout. Layout. Com os nossos recebidos ao vivo. Pronto. É isso aí. Aí. Mas me conta, Elisa, como é uma pessoa que amava música, resolveu estudar administração, assim como eu sou administrador. Aí resolve ser diretora de criação de vários escritórios de publicidade do país. Sim. Mas a música nunca deixa. É. Aí criou vários jingles. Eu quero que você conte algumas curiosidades desses jingles que você criou. E aí, não. Acho que agora eu vou fazer outra coisa aí. Fazer algo por mim que eu gosto mesmo. E dane-se, pra não falar outra coisa. Me conte disso. Conto tudo. É uma loucura, assim, meio shuffle mesmo, né? Quando você começa a repassar a sua vida, você fala, meu Deus, que percurso maluco, né? Uhum. E eu brinco que eu acho que eu fui num percurso maluco pra voltar de onde eu nunca deveria ter saído. Porque hoje, o que eu vivo com Mãe Musical, eu vejo a Elisa de 5 anos. Sim, nitidamente. Eu, quando era pequena, sempre me pergunto, quando é que você começou a tocar? Cara, a música nasceu comigo, não tem como dissociar do meu ser. Comecei a tocar muito cedo, com 4 anos. Meus pais me ensinaram um pouquinho que eles sabiam, viram que eu tinha uma certa facilidade, que eu gostava. E minha brincadeira favorita, eu era uma criança bem solitária, porque minha irmã era 10 anos mais velha, então, e a gente não tinha outras crianças no convívio, eu brincava muito sozinha e o que eu mais gostava era de gravar os episódios do meu podcast imaginário da Rádio Estrela. Então, eu ficava a tarde inteira me gravando no Microsystem, inventando as músicas, eu era apresentadora e tal. E aí, Niki, eu tava brincando disso, um dia meus pais ouviram uma música que eu inventei e falaram, acho que ela tem alguma coisa aí. Eles foram espertos ali, né? De perceber isso e aí começaram a me incentivar. E engraçado porque eles tentaram fazer minha irmã estudar música e ela não gostava. Compraram órgão, fizeram ela estudar, nada feito. E pra mim não teve que fazer esforço nenhum. E a música começou então a florescer no meu caminho. Com 8 anos eu tive meu primeiro compromisso com ela, que foi
compor mesmo, pegar o caderno, escrever uma letra, uma melodia. 8 8 anos. Foi minha primeira canção, assim, que eu considero. Tirando essa da Rádio Estrela, que era a minha rádio imaginária, essa foi a que eu considero minha primeira composição mesmo. E daí eu nunca mais parei. Basicamente, eu nunca mais parei de compor desde os 8 anos de idade. Quando a gente é jovem, né, cheio de sonhos e projeções, a gente, cara, tem um talento artístico, você quer ser a Beyoncé, né, a Madonna, você quer ser as Spice Girls, né? Você acha que fazer arte com sucesso é ser um artista pop, né? Levar milhares de pessoas dentro de um estádio. Então, você meio que vai num caminho formatado, só que assim, minha família é completamente desconectada do mundo artístico, eu não tinha muito caminho, né? Foram aparecendo algumas coisas ao longo da minha vida, festivais que eu fui cantar, programas de calouro e tal. Só que era engraçado porque, apesar de eu ser um pouco prodígio, né? Por ter começado a compor muito cedo e de maneira autodidata, eu não tinha muito uma linha que eu seguia, né? Me perguntaram, mas que estilo que você toca? Sei lá, as músicas que eu gosto, as músicas que eu gosto de fazer, né? E eu não tinha, e faltava, né? Um olhar de alguém, sei lá, que tivesse um olhar estratégico de mercado, falando, não, vamos embalar essa menina com essa cara de produto e vamos embora que vai dar certo. Não, essa figura não cruzou o meu caminho, ainda bem. E aí foram várias tentativas e era muito engraçado porque meio que tudo batia na trave, assim. Chegava um certo, dava certinho e parava de dar certinho. Aí eu lembro, fui no Raul Gil, puta, legal, vou cantar no Raul Gil e tal. Me apresentei em 2 programas, tiraram o quadro de calouros do ar. Sabe assim, aconteciam umas coisas muito esquisitas. Pé frio total, né? E beleza. Aí, o auge do pé frio foi em 2008, quando eu fui classificada para o maior festival de talentos da Itália, que é o Festival di Castrocaro. Sonho, era uma música minha. Falei, meu Deus, eu vou cantar na Itália. Eu sou de família italiana, né? Eu compunha muito em italiano. Vou cantar na Itália, defender uma música minha e tal. Fui, me classifiquei para semifinal, voltei pro Brasil, pedi demissão da agência onde eu trabalhava. Falei, vou agora. atrás do meu sonho. Cheguei lá, quando eu cheguei lá pra passar o som para semifinais, viram e falaram assim, mas as semifinais não são esse horário. Você já perdeu as audições. Como assim perdi? E aí eu descobri que eu tinha me inscrito num festival falso. A máfia tinha feito um festival paralelo com o mesmo nome, tudo, e eu caí no golpe. Caí no golpe, só que eu já tinha pedido demissão, já tinha me endividado com 2 passagens. E estava lá. Recebi essa notícia em loco. Falei, o quê? Né? Fiquei desesperada. Comecei a chorar desesperadamente. Sentei no ponto de ônibus, assim, arrasada. Aí veio uma mulher e falou assim, olha, tem uma pessoa da organização do festival oficial que eles estão chamando as pessoas que foram enganadas para participar, né? Aí fui lá, conversei com o cara. Eu tinha uma história interessante, porque eu vinha do Brasil e tal. Falou, então vai lá cantar pros jurados que se eles gostarem, você participa. Beleza, cantei pros jurados, só que não me deixaram participar como concorrente, e sim como convidado especial. Já tava lá, falei, vou, subi no palco, cantei, desci do palco e falei, não quero mais. Aí decidi que a música não era mais pra mim. Este caminho que eu tava. Baldão de água fria total. Frustração total. Eu lembro de eu ligando pra algumas pessoas, eu falei assim, não acredito que aconteceu assim, eu vou desistir, eu não quero mais. E eu não sou muito essa pessoa, assim, da desistência, né? E falei, não é pra mim. Beleza, aí voltei, foquei na minha carreira de publicidade e fui muito feliz fazendo. Como criação. Como criativa. Sempre trabalhei com criação e tal. Então, comecei a trabalhar mais sério em propaganda, fui crescendo, eu cresci muito rápido dentro da carreira. E eu nunca deixei a música de lado, porque eu comecei a usar a música dentro da publicidade também, né? O meu primeiro estágio em publicidade foi num estúdio de produção de jingles, então aprendi muita coisa com o PC Bernardes, que é um dos maiores compositores de jingle, meu mestre e tutor de vida, assim. E aprendi muita coisa com ele, depois entrei nas agências e comecei a fazer minhas campanhas musicais e tal, e deu tudo certo. E ok. 2015, entro numa pequena crise profissional do tipo... Ai, será que eu quero cantar pra vender sabão mesmo, em pó? Será que é só isso que a música tá fazendo na minha vida? E aí eu lembro de uma conversa determinante que eu tive com uma amiga minha, que eu falei assim, Kelly, eu tive uma ideia, cara, que é o seguinte, eu dou umas músicas de presente de vez em quando pra umas pessoas, né? E se eu montar uma empresa disso? De transformar a vida das pessoas em música? Aí eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, em quanto tempo você bota um site de pé? Aí eu falei, não sei. 1 semana. E quando ela me falou isso, eu lembro que eu voltei pra agência, eu botei o site de pé
em uma semana eu tava na home do UOL. Eu não estou brincando. Eu não tô brincando. Elisa do É. céu. Então, assim, o que fica de aprendizado? Se você tiver uma ideia, faça. Faça. Faz alguma coisa pra Faça. concretizar essa ideia, pra Faça. trazer energia pra vocês, porque é o que É melhor faz. arrepender de ter feito do que não ter feito, né? Total, É isso, né? Total. E aí, quando eu comecei o Músicas Personalizadas, foi muito surreal, porque eu falei, eu acho que eu tô começando a encontrar um caminho pra música na minha vida, que é tocar a vida do outro, marcar a vida do outro através da música. E era isso. E pronto, tava meio felizinha ali com aquilo, me trouxe uma calma dentro do meu caminho profissional também. Comecei a fazer isso para as marcas também, né? Fazer canções não só para as histórias das pessoas, mas uma coisa que eu chamo de music content, que são músicas de marcas e não jingles, né? Eu não falo de produto, eu falo de temas. Sim. E, cara, super legal. Fiz um monte de campanhas bacanas e por causa dessas campanhas todas, eu acabei conhecendo um monte de artistas legais. E beleza, então fui bem feliz ali como criativa publicitária e tal. E em algum momento, na minha cabeça, falou, bom, será que vai dar pra ser mãe e trabalhar 12, 14 horas por dia? Acho que não. Eu tinha muito claro que a hora que esse momento chegasse, eu ia ter que rever a minha Tudo. carreira. Profissional, a Questão de maneira... tempo. Exatamente, como ela era estruturada, né? E aí, as forças superiores são muito legais mesmo comigo, eu acho, às vezes. Porque quando eu pensei em começar a tentar engravidar, apareceu uma proposta de uma empresa, que é uma empresa toda de mulheres, mães, que é a Mesa, que criou uma das metodologias de trabalho mais modernas, assim, do mundo. E os caras me fizeram uma proposta. Falei, caramba, é perfeito, porque eu vou sair de agência, vou trabalhar num esquema mais flexível e tal. Mas foi isso acontecer, eu fiquei grávida. Kiara apareceu. Então, eu já vinha ali de um processo de transformação, já tinha saído do modus operandi profissional que eu sempre estava acostumada, e a música correndo ali no Músicas Personalizadas na paralela. Você que fazia. Eu que fazia, compunha tudo, tava tudo Não, certo. mas até instrumento, tudo você que fazia. Os arranjos não, Os arranjos os não. arranjos dos meus produtores que faziam, né? Eu Perfeito. compunha, mandava pra eles, depois... Mas você tava ali na lida, digamos assim. Tava ali. Total, era uma empresa mesmo, né? Total ali. Total, sempre. Total. Só que eu conseguia levar na paralela, porque como eu tenho muita facilidade pra compor, às vezes eu ficava 2 horas no trânsito, eu usava essas 2 horas pra compor a música que eu tinha que compor. Eu ouvia a história da pessoa, compunha, voltava pra Tá bom. casa, gravava e pronto. Então, sempre vindo aqui na paralela, muito bem, aí Kiara chegou, e aí quando Kiara chegou, e ela nasceu, eu passei por uma ruptura muito grande, que foi a perda do meu pai, né? Kiara nasceu, 13 dias depois ele teve um AVC, e aí 12 dias depois desse AVC ele morreu. Então eu vivi o puerpério e o luto ao mesmo tempo. O nascimento foi uma aula de vida concentrada em um mês, foi o que aconteceu, né? E não... Cabeça. Assim, até hoje, você fala, cara, como é que eu consegui passar por isso, né? E aí, conversando com um amigo meu, ele falou assim, mas Elisa, foi a música que te deu a mão nessa hora. E realmente, assim, olhando pra trás, foi a música que me fez passar por esse momento. Porque Demais. eu percebi que eu tava resgatando a música de um jeito diferente por causa da Kiara. Então, eu tava cantando pra ela, eu tava fazendo músicas para ela dentro do nosso dia. E isso foi trazendo uma leveza que eu brinco, que me fez voar pelo vale das sombras. E quando você voa por cima de um problema, ele fica bem menor. Uhum. Quando você olha Sim, pra sim, ele, sim. né? E aí eu lembro desse primeiro vídeo que eu decidi postar, tocando pra ela, que foi muito emblemático, que eu recebi 2 mensagens muito marcantes de 2 pessoas nada a ver da minha vida, falando, nossa, que legal isso que você tá fazendo. E um outro amigo que falou assim, nossa, agora você achou, né? Querendo dizer, agora você achou por que a música tá na sua vida. E dali em diante, eu tive essa ideia de fazer a Mãe Musical. Sentei um dia, a bunda na cadeira, falei, Mãe Musical? Ué, Mãe Musical, acho que sou eu, né? Eu entrei no Instagram, o @ tava livre. Eu procurei o domínio no GoDaddy, tava livre. Falei, sou eu, tá me esperando. Nossa, eu sou muito igual. Cara, aí beleza, aí fiz o negócio. Cê Novamente, Você é doido. momento 2, tem que fazer. Tem a ideia, faça. Tem. Aí, peguei, fiz o meu @ e tal. E, cara, despretensiosamente, comecei a fazer esses vídeos com ela. E, como você bem falou, assim, na cabeça, eu tinha que, vou fazer umas animações bonitas. Gastei uma grana, contratei ilustrador, animador. Falei, a próxima galinha pintadinha sou eu. Obviamente não, porque o que gera identificação com as pessoas é o fato de eu ser uma mãe musical. Uma mãe descabelada musical, uma Na mãe casa, ali na que mesa tá da cozinhando. mesa ali, boa. E aí, assim, começou a tomar uma proporção que eu
não imaginava, né? Talvez eu imaginasse em termos de alcance, mas não em termos de profundidade, né? Então, para mim, eu acho que o que eu tenho vivido hoje, que é uma coisa muito recente, né? Da maneira como tá acontecendo, justificou todo o caminho maluco que eu fiz. Porque, E é assim, doido. é doido. Só que assim, eu fico pensando hoje, né? Você entrar lá na minha página, as músicas têm 1 minuto, 1 minuto e meio. Jingle tem quanto? Qual a diferença de jingle e música? Jingle tem um objetivo que é vender e falar de atributos de produto. Tá. Necessariamente. Tá. Sabe? Então eu vou falar que é o melhor, quanto custa. Os jingles emblemáticos que eu fiz da Minizinha, por exemplo. Cara, falava desde que era 12 parcelas de R$ 9,90, sabe? E que não gastava papel, porque eu ia por SMS o comprovante. Isso estava na letra da música, né? Então, isso é o jingle. Eu adoro jingle. Eu também acho o Adoro. máximo. É o máximo, assim. É que a gente conhece muito, então, jingle, mas em questão de política, né? São jingles, né? Também são jingles. Tá Sim, vendendo a pessoa, tá vendendo o candidato. Exatamente. A escola do jingle, ela é maravilhosa porque ela te dá esse poder de ser conciso e falar tudo o que você precisa falar e fazer uma melodia que não sai da sua cabeça. Então, toda vez que eu fazia um jingle, eu era xingada durante alguns meses pelas pessoas da agência, falando assim, eu acordei cantando a música da Minizinha. E Mael, um democrata cristão. Exatamente. É isso por aí. exemplo. Não tem nada a ver com você, não, né? Não. Não, tá. Não. Tá. Dentro desse cenário, Elisa, essa loucura hoje, quando você vê pela maturidade profissional até, em algum momento gera um arrependimento de ter que voltar pra agência? De ter que voltar a bater cartão e falar assim, putz, eu tenho que ter um emprego formal Se eu nessa tivesse sociedade? que voltar, você diz? Não. Se em algum momento gerou uma frustração com essa vontade de voltar pro mercado tradicional, conservador? Nunca tive. Não. Não. Impensável isso pra mim. Mesmo porque eu acho que fazer uma coisa só é velho. Tá tendo essa conversa hoje na hora do almoço, assim. Acho que as pessoas não podem ter um emprego só. Não, fazer eu uma concordo. coisa só, Não, sabe? não Tem dá. que ter Ninguém frentes tem e plano tal. B, plano C, ninguém tem nada. Nada. E ninguém tem, e eu acho que é uma coisa que precisa se batalhar, assim. Não, acho que não faria menor sentido voltar pra dentro de uma organização, assim, exatamente por ser muito engessado ainda um modelo de trabalho, mesmo eu vindo de um mercado mais solto, né, que é o mercado da criatividade, mas em nenhum momento cogitei essa possibilidade, assim. É que a gente vê muito, né, no mercado hoje, com essa mudança de gerações, as pessoas não estão preparadas, em alguns momentos, nem para ser tão criativos, nem para ser tão conservadores. Uhum, Então, o engessado, para alguns ainda funciona, e as Sim. pessoas são felizes sem engessado. uhum. Tem gente que fala assim, eu preciso ter o cartão para meu dedo na digital lá no ponto, todo dia 7 e sair às 5, porque se não for assim eu não consigo. Eu preciso ter alguém que me oriente e me lidere, porque eu não vou conseguir fazer. E tem outras pessoas, por outro lado, que falam assim, eu não aguento. Eu também. Eu trabalhei na indústria 12, 13 anos. Eu não consigo, eu não posso falar que eu não consigo, porque talvez no momento Sim, nunca se de sabe. desespero, Claro. né? Mas a criatividade, eu acho que move o brasileiro de uma forma que deveria ser algo mais positivo como a sua vida, assim, eu vejo. Porque a gente usa muito a criatividade negativa, muitas vezes. Sim. Que é que não serve pra nada. Sim, Né? total. Eu acho que nós já somos criativos, né? Ver sei lá, um pai de família que ganha um salário mínimo, tem 4 filhos, e ele desce pra praia todas as férias, pô, o cara é criativo pra cacete. Pô, E sobrevive. Com toda certeza. Mas a gente só não usa isso ao nosso favor. Aham. Né? Então, eu gosto de ouvir que você vai falando, não é possível, eu fiz a mesma coisa. Então, assim, acho que eu devo ter uns 8 domínios de site. Que tá lá, registrado. Eu falei, vai que? É Eu tive uma lógico. ideia. Vou registrar. Vai que? É. Né? Mas, Ô, Bruninho, chama a Luísa pra mim, por favor. Que eu preciso mostrar muito uma coisa pra Elisa. Nessa viagem doida de criatividade, eu queria te provocar um pouquinho pra isso. Uhum. O que muda hoje no cenário que a gente tá vivendo hoje, de mídia social, de tudo, em relação à criatividade comparado ao que era o mercado publicitário há 15, 20 anos atrás, pra Elisa conseguir compor e se posicionar no mercado hoje? Um veículo de mídia que não existia chamado ser humano. Eu acho que essa é a grande diferença do que era o mercado da criatividade, da publicidade, da comunicação, para agora, assim, né? O protagonismo das pessoas. Não existe maior influenciador do que o cara que é seu amigo, né? E as redes sociais potencializaram isso e as marcas penaram muito. Eu peguei exatamente essa transição dentro de publicidade, né? A marca que era top-down, ou seja, veiculava na Globo, todo mundo engolia aquilo lá, fim. Cara, hoje a pessoa vê na Globo, compra o produto, se frustra, vai pra rede social, fala,
Não funcionou. E pronto. Ou seja, tem um poder na nossa mão enquanto consumidor, porque tá todo mundo com o megafone na mão. Então, acho que essa é a principal diferença, assim. Esse protagonismo mesmo do consumidor, do espectador. Mas isso contribui pra você hoje no Mãe Pra Musical? mim, 100%. 100%. Na verdade, acho que... Você tem essa ótica, né? Primeiro que eu tenho o termômetro, né, do que as pessoas estão consumindo ali em tempo real. Então, eu vou vendo o que elas vão dizendo. Elas vão me abastecendo de novos assuntos. Então, às vezes, um comentário que uma pessoa faz já me dá uma ideia para fazer uma outra música, por exemplo, né? Ou como elas estão abordando determinado assunto. E no meu caso, especificamente, que foi o que me ajudou a escrever o meu propósito, eu reescrevi meu propósito nesse começo de ano, que é transformar a relação adulto-criança usando a música como caminho e cura. Porque é isso que eu recebo todos os dias, de pessoas que foram, por causa da música, curadas. Curaram suas relações, curaram suas rotinas, assim... Então, se não fossem essas pessoas me mostrando que o caminho era esse, eu ainda estaria gastando meu dinheiro fazendo as animações. Porque era uma cabeça meio velha, né? Do que as pessoas estavam precisando. E o meu caminho para chegar na criança é sempre via o adulto. Eu quero que você cante pro seu filho. Legal, ele vai assistir meus vídeos. Ele vai gostar de ver a Kiara fazendo as brincadeiras. Mas a hora que você estiver com ele dentro do carro, você cantando pra ele, é isso que eu quero. Esse é o meu sonho, assim. O propósito do Mãe Musical é mostrar que todo mundo é criativo. Que todo mundo pode se colocar na altura da criança e falar de igual através da música. Que é onde conecta ali, né? Eu vou gravar cantando com o Miguel. Por favor. Porque essa música é... Olha lá. Ai, que lindo. Eu quero te mostrar, porque na loucura, quando você tava falando aí, eu fiz a mesma coisa que você. Deixa eu tirar o som aqui pra não estourar. Eu fiz a mesma coisa que você. Tive uma ideia e registrei. No meio da pandemia, eu criei um canal infantil. Mentira. Uma releitura do Mundo de Bikman e do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, Eu e um amigo palhaço. que demais. Fiz 38 registros no INPI de marca e patente, porque é loucura, né? Lógico, óbvio. Eu vou registrar porque Vai que. vai que eu viro o novo Patati Patatá. Tô aí, né, Lu? Vai que. E aí, nessa loucura... Deixa eu... Ai, cara, me perdi aqui. Nessa loucura, a gente teve a criação de figurino, a nossa marionete é um livro para estimular as crianças a Ai, leitura. que legal. Patenteamos tudo, que o livro chama Guguinho, que é a miniatura de Google. Maravilhoso. É maravilhoso. Transformamos uma versão infantil, fizemos um longa. Enfim, gravamos 110 episódios. Apenas. Ensinamos música com uma educadora musical com instrumentos de casa. Uhum. Enfim, era incrível. Temos o nosso jingle, ou a nossa música que eu queria compartilhar contigo. Só tem um detalhe. Ninguém assistiu. É só um detalhezinho. Lembra que você falou que às vezes você... Acontece também. Acontece, ninguém assistiu. Porque até hoje a gente tá no YouTube, no canal adulto. Eu tinha que estar no YouTube Kids. O YouTube Kids não me colocou até hoje no YouTube Kids. Então, é isso. Mas olha que graça, é bonitinho. Eu vou pôr... Hoje é dia de uma nova descoberta. Gente, mas é uma mega produção. TV tudo está aberta. O professor Dudu vai te ensinar. Então se prepare, você vai gostar. Tem experiências super legais, brincadeiras, convidados especiais. É hora de aprender com o Dudu, você vai ver. Vamos todos juntos aprender. Enfim, essa era a TV Dudu. Gente, é demais. Então, você não tem noção. E é isso. A gente fez um vídeo sobre bullying, enfim. Eu vou falar de bullying com você também, que eu acho que é importantíssima essa fala aqui hoje como comunicadores, digamos assim, ou formadores de opinião. Mas quando você me fala isso, é o querer fazer, Sim. né? E eu acho que esse é um recado muito bom pra gente deixar pra quem nos ouve, seja adulto, adolescente, enfim. Porque esse seu brilho no olhar, quando você fala do querer fazer, do acreditar, do criar, ou de você ouvir de um amigo, agora você se achou. Não é que agora eu me achei só também, é que eu quis, né? E a gente quer pouco, né? Então quando eu olho pra esse trabalho, eu falo assim, caramba, ninguém viu. Eu falei, tá, mas algum dia alguém vai ver. Sim. E não me importa isso, eu entreguei. E continuo entregando. Meu cenário tá lá no meu estúdio guardado, Sim. tá bonitinho. Tá lá,
O Miguel conta na escola que o pai dele é o professor Dudu. As crianças falam, tá aí. Ninguém sabe quem é, mas tudo bem, o pai dele é o professor Dudu. Mas eu acho que é essa capacidade que a gente tem de entregar pensando em algo melhor. Sim. Né? E quando eu me via com o Miguel assistindo algumas coisas e ele vendo algumas coisas, que eu falei, não. Eu não quero que você veja isso no YouTube. Uhum. Né? Nós éramos apaixonados, logo que ele nasceu, por Mundo Bita. Uhum. Né? Eu acho que Chaplis, o criador, no nome, enfim. Eu achava demais a pegada, enfim, tal. É muito bom. É muito bom. E aí você vê, legal, música. Eu acho música movimenta. Eu sou do teatro de circo, mas música movimenta. Aí eu entrava em alguns canais e falava assim, cara, a pessoa tem uma criatividade tão grande, mas usa isso a favor dela. Porque tinha algumas coisas que me incomodavam. Uhum. E aí eu falei, não, vou criar o meu canal. Uhum. Eu falei assim, eu acho ruim não ter a democratização. A música é democrática. Uhum. Muito. Muito. Todo mundo canta, todo mundo faz, a hora que quiser, do Exato. jeito que quer. Uhum. E aí, quando eu entrava assim, falava assim, olha, hoje eu vou abrir um brinquedo que custa R$1.000. Eu falava assim, nossa. Na minha época, quando eu era criança, aparecia num comercial de TV um brinquedo. Eu queria tanto aquele brinquedo, meu pai não podia comprar aquele. Ou até podia e falava, não vou comprar. Aham. E hoje eu tô vendo a mesma coisa. Sim. E com a criança que não vai ter. E que vai gerar uma frustração. E essa frustração vai falar assim, eu não tenho, meus Uhum. pais não têm condição. E eu sou uma pessoa infeliz, lá, desencadeia em depressão, em automutilação, em suicídio, em o que for. E a música não. Uhum. Porque assim, eu ouvi, eu quero cantar. Canta, Aham. né? Eu quero tocar. Total. Toca. Né? Então, eu acho que a música tem essa sensibilidade, ou talvez essa facilidade de circular, de andar nesses meios e de democratizar, porque eu nunca vi assim, eu queria cantar essa música e não posso. Ou eu queria ouvir no meu carro, não posso. Não, acho que pode. Lógico. Lógico que pode. Quando eu dou palestra, eu falo exatamente isso. Eu falo, todo mundo é um pouco cantor. Pode ser afinado ou desafinado, não importa. Mas todo mundo se sente hábil de cantar. Sim. Qualquer Eu coisa. acho que seja. mágico isso. Dentro do corporativo, muito. Elisa, eu sempre gostei de paródia, de Uhum. música, enfim, no sentido de conscientizar adultos. E a galera que trabalha comigo fica puto. Porque eu não tenho ritmo e tampouco rima. Então a pessoa falava assim, Edu, o que você quer fazer? Eu falei, sei lá, o refrão do Michel Teló é Ai Se Eu Te Pego. Aí você tem que colocar assim, nessa máquina tem que usar a luva anticorte ou a vaqueta pra não cortar o dedo. Eu falei, não cabe. Tá? É Ai Se Eu Te Pego. Não cabe. Eu falei, cabe sim. Então assim, eu sou um ponto fora da curva. Eu fui expulso da capoeira porque eu não batia palma no tempo. Que maravilhoso. É isso. Tudo isso. bem. Mas eu acho mágico. Então assim, Mas mesmo assim, não te impede de fazer. Não, Né? não. Isso que é incrível. falando nessa fala, quando eu tenho a possibilidade de ter um papo com uma pessoa como você, nesse sentido de arte, de instrução, enfim, eu acho que a gente tem um papel muito grande frente à sociedade de falar um pouco mais disso, Uhum. né? Como eu falei com você antes de começar o podcast, eu gosto muito de falar de bullying, da prevenção do bullying, em função de também ser sócio de uma empresa de combate ao bullying, onde a gente vê alguns cenários de amizade, de respeito, de convívio, de falta do trabalho em grupo, que talvez, né, há 20, 30 anos atrás, o convívio social era diferente, Uhum. era brincadeira na rua, era uma brincadeira na escola, era a mãe da rua, é o corre-cutia, era o que for. E hoje é muito mais, uma brincadeira muito mais singular, de passar o dedo e dar o play, e de ver se o sinal da internet tá bom ou não tá. Uhum. Eu falo que, às vezes, a importância de ter um saleiro, um vidro de azeite na mesa do restaurante para poder apoiar o celular, para a criança poder... É o mundo que eu faço isso. Não tô falando que eu sou o pai perfeito, não. Eu também faço isso. Só que daí eu vejo que algumas vertentes de algumas artes favorecem no combate ao bullying, Uhum. né? E música eu acho que é uma delas, Uhum. né? Então, quando a gente vê o coletivo de uma música, ou um jogral, ou um coral, ou a construção de algo em comum, Uhum. para entregar um resultado final que seja uma música, Uhum. eu tenho ali coletividade, Sim. eu tenho ali amizade, respeito, criatividade, o que for, e eu diminuo essa taxa Uhum. de sofrimento, Uhum. né? Uhum. Dentro do que você tá vivendo agora como mãe musical, com a Kiara, também como mãe de Kiara, como mãe Uhum. musical, Uhum. como uma formadora de opinião, propagando aí um monte de música, enfim. O quanto você acha que talvez os pais, os educadores, deveriam utilizar mais da arte como ferramenta de prevenção de um convívio melhor junto de seus filhos ou de seus alunos? Eu acho que é um caminho certeiríssimo, assim, que não tem como dar errado. Porque eu acho que a música, as artes no geral, mas vamos puxar a sardinha para a música, exatamente porque a gente acabou de falar disso, que é a arte mais democrática. Ela faz um caminho que não é racional. Ela entra na gente de uma forma que você nem percebe.
Então, às vezes, é por isso que uma criança que está passando por uma determinada situação, ela ouve um conteúdo musical e ela começa a lidar com aquela situação de um jeito diferente, porque a maneira como entra não é racional, não é consciente, mas tocou lá dentro. Então, eu acho que quando a música é mágica nesse sentido, porque ela faz esse caminho de toque e que transforma. A criança nem sabe por que efetivamente ela tá lidando melhor com aquela situação, mas é porque ela se sentiu valorizada porque ela fez parte do coral da escola, ou porque aquela letra da música, de alguma forma, tá retratando a realidade dela. E eu acho que, assim, a questão do bullying, hoje, como eu vejo como mãe musical, tem, obviamente, a preocupação com as crianças, porque tem esse efeito surreal, assim como eu falei lá, né, da beleza da rede social, para as marcas, que eu uso o produto, eu vou lá e falo mal. Sim. Hoje em dia, o que acontece? A criança sofre o bullying na escola, na nossa época, a gente ia para casa e terminava. Hoje continua. E se amplifica nos grupos de WhatsApp. Tem uma filha, eu tenho uma sobrinha adolescente que é isso, assim, né? O cyberbullying é uma coisa louca, né? Que enlouquece mesmo, né? E ainda mais crianças e adolescentes que não têm estrutura emocional para lidar com aquilo, né? Então, esse é um lado que eu acho que a música pode ajudar muito mesmo, por este caminho não racional que faz, né? E porque eu acho que desperta as potencialidades das crianças, inclusive as que se identificam com aquela arte, com aquele caminho artístico. Eu digo por mim, tá? Eu sofri bullying pra caramba na infância. Porque eu era meio fofes, e aí eu era uma menina meio fora do padrão, porque eu era meio fofes, mas, cara, eu catava o violão e cantava na frente da sala. E aí isso deixava as pessoas mais revoltadas aí, falavam assim, por que essa menina aí que é esquisita, ela vai lá, canta pra todo mundo e todo mundo aplaude? E aí eu tomava cada chapuletada, assim, terrível, que me marcaram como adulta também. Só que uma coisa mais louca que agora, ouvindo você falar, me fez pensar é o bullying com os adultos também. E com as mães especificamente. Porque eu usei a música em alguns momentos no Mãe Musical para falar sobre esses bullings que as mães sofrem. Que são esses constantes julgamentos. Que são as pessoas falando, mas ela, não amamentou o filho. Essa aqui, olha, não... Pré-julgamento, né? Exatamente, deixa o filho assistindo televisão. E às vezes um bullying dentro de casa. Você ouve da sua própria mãe coisas, mas eu fiz diferente, que não sei o quê. E te diminuindo. Cara, pega uma mulher que tá no puerpério, se ela começa a ouvir essas coisas... Entra em parafuso. Exatamente, né? Então, cada vez mais eu comecei a perceber concretamente que a música tem este poder transformador de tocar e fazer as pessoas se erguerem mesmo diante de uma situação. Um exemplo, assim, chocante de uma música que eu fiz com a Chiara do nada também, na frente do espelho. Inclusive, eu vou postar hoje esse TBT musical. Que é uma música que fala sobre autoestima. Que fala, quando a gente se olhar no espelho, ele tem um conselho, ouça bem. Não importa o que digam, não importa o que falem. Você é a pessoa mais bonita que tem. O espelho que te vê todo dia, vê sua alma e sua alegria também. Não importa o que digam, não importa o que falem. Você é a pessoa mais bonita que tem. É isso. E aí, a quantidade de comentários que eu recebi de mulheres adultas falando... Eu tinha que ter ouvido essa música quando eu era pequena. E aí, pra mim, o que coroou tudo e que foi o que me fez entender a dimensão do que eu tô fazendo, foi uma mulher que me mandou o vídeo dela cantando essa música com a filha na frente do espelho e falou, Elisa, preciso te contar uma coisa. A minha filha ficou tetraplégica faz uns anos e ela começou a se sentir diferente por causa disso e ela não queria mais se olhar no espelho. E aí eu comecei a cantar a sua música e agora ela canta comigo na frente do espelho. Caramba. Mas foi o início do nosso bate-papo. Eu falo, a música dos pais separados me toca muito mais. Porque meu filho com 4 anos, talvez ele não tenha esse discernimento ainda. Até tem, né? Ele fala, pai, hoje eu fico na casa da mamãe ou na sua? Hoje na casa da mamãe. Então tá bom. Né? Mas é engraçado ouvir você falar isso, porque eu não tinha feito essa leitura. Que talvez o julgamento que eu teria sem conhecer um pouco mais e sem ter ouvido, seria que a mãe musical tá fazendo música pra criança. E quando a gente vê que tá tocando adulto, mais do que criança até, eu acho que a criança se torna a consequência de estar assistindo ali junto. Exatamente. Né? Mas tem um recado ali. Sim. Né? Não é o bate-palma e é só pro balão, né? Não. Tem algo a mais ali. Então, assim, tem um tapinha na cara, um puxãozinho de orelha e tem coisas... Tem um recado a ser dado, tem uma provocação ali. Sim, eu acho que assim, quando a gente toca a criança interior do adulto,
tem um efeito direto na criança que o adulto tá criando, Uhum. né? Eu acho que tem essa coisa importante. E sim, isso eu faço conscientemente. Se fui fazendo, né? Fui entendendo Dentro. que era isso. Tanto que as músicas foram mudando desde quando começou. Antes eram músicas, quase que músicas pra brincar, sabe? Tinha músicas divertidas, com objetos e tal. E quando eu comecei a fazer as músicas que resvalavam mais no lado emocional ou no lado de instrução, né? De rotina, de estabelecer rotina, comecei a ver que teve muito mais efeito. E aí eu comecei a perceber isso, que meu caminho é sempre tocar o O adulto adulto. pra ele, Vem curar cá ver, alguma filho. coisa. É isso. Exatamente. E aí é isso que é mágico, é Porque incrível. quando eu não vou criar julgamento e já de antemão, não quer dizer que é certo ou errado, ou que é melhor ou pior. Mas quando eu entro numa musicalização infantil Uhum, padrão, uhum, não atirei o pau no gato, sim. eu não chamo meu filho pra assistir a música ou pra ouvir a música. Uhum, Tá lá. Ouça. Quando é algo que me toca, eu falo, filho, vem cá. Ouve isso. uhum, Tanto que coisas acontecem, eu contei isso no episódio com a Paula Lima, uhum, cantora. Ela falou, não é possível. Eu falei, meu filho ama Michael Jackson. uhum. Ponto. Daí eu falei, adivinha qual música ele gosta? Ele falou, ela falou, sei lá, Billie Jean. Lá. Eu falei, não. Ele gosta da música Ben. Ai, olha só. Mas por que ele gosta da música Ben? Porque quando a gente tá vendo uma coisa, ele falou, pai, que música é essa? Eu falei, essa Uhum. música, pelo que o papai sabe, o Michael Jackson fez a composição pensando no ratinho dele. Uhum, Como era? Papai falou, ele tinha um ratinho, tal. E ele fez a música pensando assim, tal. E ele quer ouvir a música Ben. é lógico. Porque eu expliquei o porquê. Aham. E eu acho que o que falta, eu tô dando esse exemplo, mas acho que o que falta muito é a gente não ser pai ou mãe de goela abaixo e conseguir explicar e sentar e falar, olha essa música. Né? Eu vou gravar isso, eu vou te mandar. Eu quero falar assim, Miguel, olha isso. Uhum, Né? Papai e a mamãe não moram junto, temos 2 casas, temos 2 quartos, é tudo legal. O importante é que quando você entrar aqui, você vai ser amado. Quando você entrar lá, você vai ser amado. uhum, uhum, É isso. uhum, Entende, cara? uhum. Eu acho que falta essa troca. Sim. E aí, quando vem a sua música, vem um puxãozinho de orelha. Uhum, Né? Pra gente, cara, é isso. uhum. Né? Por isso que acho que a felicidade de estar contigo hoje eu acho que é pra mostrar pra mais pais isso, sabe, Elisa? Que a gente tem que parar. Uhum, Né? Parar, sentar e falar, pô, o que eu quero viver? sim. Né? O que eu quero viver com ele, com Uhum. ela, com meu Uhum. filho, com minha filha, com quem for, enfim, com o neto, enfim. Mas o que eu quero viver? O que eu quero entregar? Né? Que indivíduo tá sendo lapidado para que ele seja Uhum, uma pessoa do bem no futuro? Porque a gente não consegue prever se ele vai ter que fazer faculdade tal, vai ter que fazer... Não, eu pouco me importo com isso. Eu uhum. quero que ele seja feliz. Sim, Você fala, o resultado da minha criação com meu filho eu quero que ele seja feliz. total. Ponto. Uhum, Né? Sem machucar, sem fazer nada pra alguém, sem ele sofrer. Porque quando eu me deparo no bullying, em outras situações, eu falo, não é possível. uhum, Né? Eu não sei você, Elisa, mas assim, eu na minha fase de escola, sei lá, com 9 anos de idade, e eu falo muito disso, com 9 anos de idade, eu não me recordo de ter um amigo ou uma amiga tomando um remédio tarja preta. Eu não me recordo de ter um amigo ou amiga falando que tinha depressão. uhum, Né? Quando eu ouvi a palavra depressão pela primeira vez, eu fui perguntar, talvez pra um pai, pra uma mãe, o que era depressão. Era assim, a tia separou do tio, tá com depressão. O tio foi mandado embora depois de 40 anos de empresa, tá com depressão. uhum, O fulano tá com uma doença grave, tá com depressão. Então, Uhum. com depressão era uhum, isso. uhum, Aí eu vejo uma criança hoje com depressão. uhum. Peraí, onde tá o cuidado? Sim. E aí vem a Elisa com um tapa na cara nesse sentido, né? É real. Sim. Por isso eu acho que a gente tem que ouvir um pouco mais. E procurar ser cercado do que é do bem. Uhum, Porque nessa uhum, provocação de uhum. mídia, que eu acho que... E eu quero te provocar para isso, pensando em publicidade também. Cada vez mais é um estereótipo, um padrão, algo que é irreal. Total. Né? Então eu vejo aquela pessoa, é falso. Uhum, Né? Então quando você fala assim, eu faço a composição das músicas que me tocam. uhum. Que sejam real. Não vale mais a pena fazer alguma coisa que não serve para nada. Né? E a mídia tá muito isso hoje, né? Uhum. Essa banalização, talvez, eu vejo aquela pessoa falando, nossa, olha onde ela tá hoje, olha onde ela gostaria de estar. Ou eu gostaria de... Olha a roupa que ela tá comprando hoje. É muito rápido. Uhum. Olha, estou aqui no shopping, tô comprando essa roupa. O que vocês acham? Comprou amarelo ou verde? Eu falo, cacete. Há 1000 anos atrás, você entrava, comprava, fazia um carnê lá de 25 parcelas. e voltava pra casa. Hoje não, hoje eu tenho que provar. E eu me vejo fazendo, a gente como Sim. figura pública, tô aqui, tô almoçando, tô comendo, tal. E aí eu penso do outro lado, né? E a pessoa que não vai ter isso, Sim. né? Então eu acho que esse pensar mexe muito comigo. Nós estamos Uhum. falando muito hoje, né, Luísa? Ah, mas assim que é bom. Melhor parar. A Luísa Não, fala. jamais. Não, porque o nosso podcast é assim, as pessoas... O que mais elogia no podcast é assim, fala assim, o Edu não fala, ele deixa o convidado falar. Porque
Porque todo podcast que existe, só o anfitrião fala. Mas eu já tô tão empolgado com você. Não, mas Desculpa. eu também já achei que eu tava Desculpa. falando muito também. Mas, assim, é impressionante você falou esse negócio, eu só faço coisas com verdade. E cara, olhando pra minha retrospectiva shuffle de vida profissional, a Mãe Musical sempre esteve lá. Porque eu pego várias músicas que eu fiz lá atrás, inclusive com o Teló, por exemplo, tem uma campanha que eu fiz uma vez de fralda. E ele tinha acabado de ter a filhinha dele. E quando eu fui compor o jingle da fralda, o meu pensamento foi: que emoção este menino tá vivendo Como pai. como pai. Ele chorou gravando o comercial. Porque tava conectando com ele a música. Eu não Demais. tinha feito pra fralda, eu tinha feito para ele. Mesma coisa a história com o Daniel. O Daniel entrou na minha vida porque eu fiz uma campanha pra CCR e pra Mercedes-Benz que falava sobre o Natal dos caminhoneiros. Um dia, eu juro por Deus, me deu um estalo. Eu falei, cara, ser caminhoneiro no Natal deve ser triste, né? Você passar o 24/25 dirigindo na estrada, né? E eu tinha esses 2 clientes na agência e eu lembro, eu sentei no piano, foi muito impressionante. Eu fiz a música meio numa tacada só. E aí fiz de proatividade, não tinha briefing, não tinha nada. Eu fiz porque eu quis. E aí eu cheguei pro cliente e falei, olha, eu fiz essa música aqui, que vocês acham da gente chamar o Daniel, se vocês gostarem, a gente chamar o Daniel pra gravar? Ah, beleza, ele já foi nosso garoto propaganda, vamos tentar negociar. Ah, deu certo. Aí Niki chegou no escritório do Daniel, volta um e-mail falando assim, olha, aceitamos fazer a parte da campanha, só que o artista perguntou se ele pode levar o pai dele pra gravar junto. Eu falei, claro, paga um cachê, levar 2? Óbvio. Então traz o seu Camilo junto. Aí fomos lá gravar no estúdio em Moema. Eu nunca vou esquecer desse dia na minha vida. Chegamos lá, oi, prazer. Aí, eu nunca tinha visto o Daniel na vida, ele é um lorde, né? A gente conversando. Aí ele falou, nossa, você que fez a música? Eu falei, fui eu que fiz. Ele, não, então, porque quando chegou lá, eu quis chamar o meu pai, porque meu pai foi caminhoneiro, sustentou a família inteira com caminhão. E eu não sabia disso. Eu falei, sério, Daniel? Sério, ele tem até hoje a transportadora, que não sei o quê. Bom, sei que os dois cantaram, eles nunca tinham gravado um clipe juntos. E era isso, era uma música que chama Natal na Estrada, que fala exatamente sobre esse momento de passar o Natal ali dirigindo o caminhão. E deixando, né, a família pra trás e tal, super emocionante. E eles gravaram e assim, e quando terminou eu fiquei tão emocionada, assim, eu chorei tanto, assim, quando aí ele me deu a santinha de presente, porque ali eu senti um negócio, falei, caramba, o cara não tá gravando uma publicidade, ele tá gravando uma música com o pai dele, sobre a história deles, ele fazia parte da história deles, assim, né? E aí, quando essa campanha foi lançada, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa que achou que eu tinha sido a compositora da música, não sei como que ela achou, e falou, olha, eu só vim aqui te agradecer porque o meu marido é caminhoneiro, o meu filho é autista e ele não para de cantar a sua música. Nossa, de arrepiar isso, né? Cara, pra mim, Isso. e assim, e é igual as coisas que eu recebo hoje, então já tava tudo ali, sabe? Só que eu tava no lugar errado, eu tava botando energia no lugar errado, Não sabe? tava também. Mas Tinha que passar. tinha que passar. Senão você não ia ter isso pra falar, não ia ter esse Claro, choque. talvez, mas é que é incomparável a dimensão disso, do transformar e do tocar. Sim. Quando você tá amarrado dentro de uma coisa publicitária, você tem um alcance que vai até onde ali. dá, né? Porque tá sempre a marca ali, competindo com o que tem de conteúdo, né? Quando você não tem isso e você faz só pelo, né? Eu falei, nossa, que louco. Olhando pra trás, todas as pistinhas estavam ali, né? Tava tudo ali já, no caminho. Então, é muito lindo, assim, olhar. E hoje eu poder estar com o Daniel, hoje eu trabalho direto com o Daniel e fiz um projeto de música infantil, um projeto inteiro de conteúdo pras filhas dele. Então, olha a volta, né? Então, por causa dessa música que eu fiz na agência, em 2021, ele me ligou e falou assim, eu quero que você faça alguma coisa com as minhas filhas. E aí, foi um dos projetos mais importantes que eu fiz até hoje, de audiovisual com as filhas dele. Que demais. Animal. Aliás, o DVD dele, sei lá, o show dele comemorativo agora foi... De 40 anos. Foi Surreal, não? Foi surreal. Eu gosto do sertanejo, falei, Jesus amado. Não, e você foi, não? Eu não, você acha? Eu sou um mero mortal do NapaCast, eu só vi depois no TikTok, falei, Jesus. Te juro por Deus. Começava a descer os caras na escada, falei, não é possível chegar mais um, chegava mais um. Eu falei, eita. Não, no dia da gravação, porque a gente, enfim, tá falando desse DVD faz muito tempo, obviamente, né? Eu acordei tão nervosa, parecia que era eu que ia gravar o DVD. E eu lembro que eu mandei um áudio pra ele, falei assim, Daniel,
tô te mandando esse áudio aqui porque eu tô tão emocionada de fazer parte, de alguma forma, dessa história. Eu cantava sua música com a minha irmã quando eu tinha 10 anos de idade. A gente cantava Estou Apaixonada abrindo voz em casa. Como é que eu ia imaginar que eu ia tá lá no backstage do DVD, né? Não é que eu tava assistindo. Não, eu tava entrando e saindo, ajudando os caras a gravar. Gravamos todas as vozes das duplas. Nossa, foi tão surreal, assim. Foi tão surreal e foi muito emocionante ver mesmo, assim, toda a nata sertaneja. Ali. Cara, ali. Então, assim, que legal ter um artista como ele, que é um cara, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, desse compromisso com a verdade, que nunca saiu da cidade de onde veio, que é o mesmo cara desde Não tem um ar pra sempre, falar assim. do cara, né? Não tem. Não, eu falei do DVD dessa comemoração também, porque quando você fala de trabalhar com emoção, é isso, né? Uhum, É a gente colocar, talvez, o amor, o carinho, a verdade na frente, né? sim. E ele faz muito isso, né? Demais. Enfim. Dentro desse cenário, Elisa, quando a gente trabalha com emoção na música, você entende hoje que comparado com um mundo capitalista que você vivia como publicitária e Uhum. criativa. Logicamente, todo publicitário tem a parte capitalista, mas tem a parte muito doido também. Veja a Luísa que estava estudando publicidade e propaganda. Estávamos conversando sobre isso, inclusive. Será publicitária quando, Luísa? Ano que vem? Ano que vem. Muito bem. E jornalista também, né? Muito bem. Porque faz mais 2 anos, sai com um MTB. Com 2. Maravilha. Faz jornalismo. Quando você se depara um trabalho com emoção, com sentimento, com filho, com música, com amigo, como Daniel, com quem for, Uhum. que é mais emoção, a grana ainda faz muito sentido pra eles ou hoje a grana é consequência? Totalmente consequência. Totalmente consequência e com a certeza de que ela virá. Então, eu nunca faço nada pensando nela, mas ela vem. Ela vem. E pronto. O que eu tive que trabalhar muito internamente é saber que a arte é também um trabalho. Isso, assim, é muito recente essa minha virada de chave, tá? Tô aqui falando super como se, nossa, fosse super bem resolvido. Mentira, tá? Não é. Porque eu acho que era um trabalho interno de entender que, cara, não. Beleza, o que eu faço com mais facilidade, que o meu amigo falou assim, Elisa, você não pode ganhar menos pela coisa que você faz há mais tempo. Quando ele me falou isso, eu falei, caceta, é óbvio, eu componho há Não. 30 anos. Como é que eu não vou valorizar Eu isso? precisava ouvir isso, viu? Porque aí que está a armadilha. Olha, mais um recado para você. Quando a gente faz algo com muita facilidade, ou que é muito inerente à nossa verdade, ao nosso ser, a gente tende a não valorizar. Tende a não valorizar. Ah, Elisa do céu. Faz isso não. O infantil com o podcast, eu não tenho patrocínio nenhum, zero, nenhum dos dois. Eu acho que foi uma casa já nos dois. E eu adoro fazer. Só que sabe que o meu problema que a Luísa até deu risada? Que eu falo assim, o podcast é um hobby. Não pode ser. Não pode, tá errado. Não pode. Porque aí eu vou lá, dou palestra na empresa, eu ganho dinheiro e falo assim, vou investir no podcast. Eu pago o estúdio, pago o produtor, pago não sei o quê, impulsiono não sei na onde. Tá. E de onde tá vendo esse dinheiro? Do podcast? Não, tô tirando de lá. Isso, não. Não. O canal infantil foi Errou. absurdo. 110 episódios, 3 câmeras. A gente soltava 2 episódios por semana, pra você ter uma ideia. Eram 8 episódios no mês. Cartunista, tudo que você imaginar. Não, eu imagino. Mas eu nunca falei assim, eu não vou ganhar dinheiro. Quero fazer por prazer, pelo meu filho. Você sabe que uma E vez... eu não ganhei mesmo. Então, e uma amiga Perdi. minha... Mas tudo bem, acontece também. Tá tudo certo. Igual as minhas animações. Tá tudo bem. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Uma amiga minha, uma vez foi numa palestra de uma mulher, meio paranauê, assim, falando sobre a energia do dinheiro. No sentido de que você precisa dar valor ao dinheiro também. Né? Ao valor energético que o dinheiro tem. Então, é muito disso que a gente tá falando. Cara, a gente não vai ser remunerado pela coisa que a gente sabe fazer de melhor, né? que Ou não? não vai cobrar. Tem que cobrar sim. Sempre vai ter alguém querendo pagar. Essa é a meu aprendizado recente. Agora, isso você falou, o podcast é meu hobby. Eu me peguei, semana passada, estava indo comprar roupas, ok? Fui no outlet lá. Que a gente gosta de pagar barato, obviamente. Aí, eu sempre, todo ano, eu faço Canta Comigo, né, na Record. Eu sou jurada do Canta Comigo. E eu preciso comprar meus lookinhos lá. E, puta, você aparece na TV, você não pode repetir, né, o look. Então, lá vou eu todo ano comprar minhas roupas do Canta Comigo. Beleza. Aí, fui com a minha amiga. E falei, legal, esse aqui pro Canta, tal, bacana, esse é bonito, tudo. E aí, entrei numa outra loja que tinha uns vestidos um pouco mais corporativos. E a minha fala pra ela foi, nossa, essa roupa aqui é boa pra trabalhar. Aí eu falei, mas as outras também são roupas pra trabalhar.
te juro por Deus, assim, uma simples ida ao outlet foi uma Saiu lição com de moral. vida. Falei, caceta, não posso falar que não é o meu trabalho. As pessoas, quando me escrevem numa musical, falam parabéns pelo seu trabalho. Então, é muito importante a gente botar Mas a isso gente na não nossa sabe cabeça. fazer isso. Não Já que sabe. você falou do Canto Comigo, só um beijo pro Rodrigo Cáceres, meu grande amigo. Ah, ele é demais. Ele é demais. A gente não sabe fazer isso. Não sabe. Há alguns meses atrás, uma pessoa me chamou e falou assim: Edu, você pode vir aqui bater um papo com os meus funcionários? Tenho 100 e poucos funcionários, você pode vir bater um papinho rápido? Falei, seria uma palestra. Papinho pra dar uma Conversa. motivada, pra dar uma estimulada na motivação. Coisa de 1 hora. Falei, lógico, eu vou. Aí fui lá, bonitinho, preparei uma apresentação, tal. Fiz a palestra. Falei, obrigado, hein? Falei, de nada. Aí eu voltei pra casa e falei assim, eu não vou falar nada. Mas assim, na minha cabeça era assim. Ele veio aqui, conversou. 1 horinha, contou umas piadas, contou uma historinha legal, o turma saiu rindo. Tem que pagar? Aí na minha cabeça assim, tá, mas eu sou palestrante. Eu ganho dinheiro falando. Mas naquele momento, eu me senti eu não posso cobrar, porque realmente, eu só vim aqui pra bater um papinho de 1 hora. Cara, tem uma É história... louco isso, né? Tem uma história maravilhosa que o pai da Chiara que me contou. Ele é ilustrador também, né? Também é publicitário, tudo ilustrador. E ele me contou uma história do Ziraldo. Que uma vez o Ziraldo foi chamado para ser entrevistado pelo Jô. E o cara da produção do programa falou, Ziraldo, você pode, por favor, você faria um desenho do Jô? Aí ele foi falando no telefone e foi fazendo a caricatura do Jô enquanto estava conversando com o produtor de TV. Falou, não, posso fazer, claro. Ó, aliás, seguinte, tô te mandando aí. E passou um fax com o desenho Da caricatura. da caricatura. Aí o produtor de TV falou assim, nossa, que demais, assim, mas a gente tem que te pagar? Aí ele falou uma quantia lá, sei lá, 30 mil reais. Aí o cara, mas você desenhou em 5 minutos. Aí ele falou, não, eu desenhei em 40 anos de carreira. É isso. É isso. É isso, É entendeu? isso. Mas a gente não sabe. A gente não sabe. Ai, que merda. Pronto, agora a gente sabe. Não sei ainda. Ah, sabe sim. Porra. Lu! Não é a gente vê a arte, ou talvez a gente quer que a sociedade nos enxergue de uma outra forma, mas a gente acaba cedendo a esse ponto, né? Então, durante muito tempo, quando eu fazia palhaço, a pessoa falava, Edu, você vai de palhaço, vem na festa do meu filho. Vem na festa do seu filho, de palhaço? Não é muito a minha praia, mas eu vou. Não é. Vem aqui, conversa, vem aqui. É só apresentar a premiação da minha empresa aqui, dos 10 anos de empresa, fazer um sorteio de algumas coisas. Eu vou. Aí ele só subiu no palco, pegou o microfone e sorteou. Tá, mas... Assim, é lógico que não precisa virar um mercenário, né? Não é sobre isso. E que vão ter coisas que você vai querer fazer. Sim. Só que aí é muito louco, porque quando você começa a ter esse discernimento e você escolhe as coisas que você quer fazer sem remuneração, porque te tocaram de alguma forma, alguma coisa acontece depois. É bem isso. É isso. Alguma outra coisa te puxa e fala assim, olha, vi seu vídeo aqui falando de autismo. Cara, você faz um projeto pra mim que custa tanto? Aí pronto. Né? Então, mas não pode deixar de dar valor mesmo. E principalmente quando diz respeito à arte. É. A música, a teatro, a circo, a dança, o que for. Uhum. As pessoas não enxergam como trabalho. Não. Né? As pessoas ainda enxergam como hobby. É. Eu comecei a mudar um pouquinho com... Eu caso as pessoas há uns 12 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. Eu celebro o casamento. Uhum. Eu nunca cobrei. Falei, vou lá falar eu do não tô amor. acreditando. Vou lá falar do amor. É lindo. Chegou um ponto, eu falei, não, eu preciso cobrar. Aí eu comecei a Óbvio. cobrar. Óbvio. E aí eu lembro que uma vez chegou um casal no meu escritório pra falar, enfim, tal. Eu faço um briefing com base na história do casal. Eu roteirizo uma cerimônia. Eu viro uma contação de história. E aí o casal falou, Edu, mas por que você cobra isso? Eu falei, porque é o valor que eu cobro de uma palestra. Eu vou ficar lá um tempo e tal. Entendi. Ele falou, por que você me convenceria que eu tenho que te pagar? O noivo falou. Ele falou, a gente vai te contratar. Mas por que você convenceria que eu tenho que te pagar? Eu falei, porque se eu não falar, vocês estão casados, não faz sentido você contratar o buffet, o DJ, a flor, o vestido, a roupa, a daminha, convite, convidar todo mundo. Ele falou, não, beleza, faz o pico. Mas a gente não sabe fazer isso. Mas não era arte. Claro. Né? Agora, na arte, não. Né? Ontem mesmo, uma pessoa me mandou, falou, você não grava um vídeo no seu estúdio de palhaço? Eu falei, gravo. Eu falei, lá vou eu de novo. Vou gravar de novo. Né? Mas é isso. Eu acho que, assim, pontual, né? Eu não tenho vergonha nenhuma com isso. A Luísa sabe disso. Dentro da nossa estrutura lá da empresa, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Primeiro diversão, depois eu trabalho. Sempre. Sempre. Sim. Vamos estar bem.
estamos com um B.O. aqui. Não, para. Vamos comer alguma coisa, vamos dar risada, depois a gente vai trabalhar. Então, eu não tenho medo de fazer as coisas e não cobrar. Só que chega um momento que você fala, eu preciso ganhar dinheiro? Sim. Eu preciso pagar. E mesmo porque é o mesmo cara que tá fazendo as coisas. Entendeu? O seu dom de celebrar um matrimônio e falar coisas legais tem tudo a ver com o que você aprendeu no teatro e no circo. Sim. Entende? Então, não dá pra Não dá. dissociar. Não E não dá pra te cobrar num lugar e não cobrar no outro. Mas é. Eu vivo isso, olha, também. Essa mesma amiga que me fez fazer o site do Músicas Personalizadas me falou isso também quando eu tava nesses dilemas, né, de onde eu tinha que me dedicar. Além do Mãe Musical e do Músicas Personalizadas, eu tenho uma consultoria de comunicação, né? Que eu aplico essa metodologia mesa que eu comentei antes. E é um trabalho super corporativo, né? Eu junto, cara, cliente na mesa, é uma semana de imersão, é sprint, é decisão estratégica, é às vezes lançar produto, mudar rumo de empresa, é um negócio muito corporativo. Porém, quando eu, Elisa, tô liderando esse processo, é a mesma Elisa da Mãe Musical. Sim. Porque eu tô ali lendo gente, eu tô pescando a sensibilidade de cada um. Eu já fiz música no meio de um processo desse. Então, ela me falou, Elisa, assim, você precisa entender que você... Eu brinco que é o Eli S.A., né? A Elisa é uma Sociedade corporação. Anônima, É, porque já não dá mais mais. pra separar as coisas. Eu ficava tentando... Eu tinha outro nome. O meu nome de batismo é Gorgatti, né? Elisa Gorgatti. Então, Elisa Gorgatti era publicitária e consultora. A Elisa Gatti é artista. Eu aboli isso. Falei, não vou ficar me separando. É a mesma coisa. Um me ajuda no outro. Mãe Musical é fruto de 14 anos de publicidade também. É óbvio, não vou falar que não. Lógico. E agora eu acho que eu cheguei num momento em que eu posso mixar todas essas coisas Sem ter vergonha. sem ter vergonha nenhuma. Porque às vezes dava, não sei se Sim. pra você, mas assim, às vezes eu me via falando, nossa, hoje eu tô indo lá dar uma palestra para executivos de uma grande empresa sobre liderança. Vai lá o Edu. Edu Toledo, nosso palestrante, vai falar sobre liderança criativa, empreendedorismo, beleza. Aí na semana seguinte eu gravava meu canal infantil vestido de palhaço. Eu falei, mas não posso postar. Isso. Porque aí que medo. O cliente vai falar, eu não vou contratar ele? Exatamente. Eu falei, se não quiser contratar agora também que se exploda. Eu sou assim, não é? É. Até padrões, mas você falando isso é interessante, né? Me faz passar um filme na cabeça. Todas as palestras, quando eu fazia, até 3, 4 anos atrás, eu ia de terno e gravata. Eu falei, sou o Edu palestrante. Mas eu gosto de All-Star. Eu gosto de jeans. Eu gosto de tênis, eu gosto de camiseta. Por que eu não posso? É lógico. Se o conteúdo é o mesmo. Não, porque uma sociedade vai julgar dessa forma. Por que a Elis não pode gravar o vídeo com a filha dela? Mas ela era a executiva, diretora de Exatamente. criação, enfim, de grandes escritórios. Não, mas por que não pode? Quem disse que não pode? Eu tava conversando com um cara que é dono de uma consultoria chamada Egalité. Ele, o Djalma, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. A consultoria dele é específica para inserção de PCDs dentro das empresas, né? De gente com deficiência. Ele é PCD. Cara, só esse cara já inseriu mais de 6 mil pessoas dentro do mercado. Acho que em uma única empresa onde ele trabalhou, enfim. E aí ele faz 15 anos essa consultoria. A gente tava conversando para tentar fazer umas parcerias e tal. E é um cara de uma sensibilidade, assim, fora do comum. E aí a gente tava conversando sobre isso, sobre a dificuldade das pessoas dentro do ambiente corporativo de trazerem o que elas são fora dali. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar que é: as pessoas precisam ser mais cara e menos crachá dentro das organizações Sim, também. mas real. Sim. E aí ele contou uma história de um líder de uma empresa X que precisava fazer uma palestra para as pessoas que trabalhavam com ele. E eu acho que era sobre o projeto de inserção de PCD e tal. E aí ele comentou, falou assim, ai, Djalma, meu filho tem uma deficiência, mas você acha que eu devo falar? Aí ele falou, claro que você deve falar. Ele falou, mas é que eu tenho medo de me emocionar. Ele falou, mas qual é o problema de você se emocionar na frente do seu time, né? Na frente da sua empresa? Aí o cara cheio de dedos, aí ele falou assim, mas fulano, eu sou seu filho, olha pra mim, né? Entenda que eu sou seu filho, então olha até onde a gente pode chegar, o que a gente pode fazer, né? E aí falou que, o cara se convenceu de abrir de baixar essa guarda corporativa e falar, e obviamente foi o momento mais emocionante do evento todo. Então, é uma ilusão nossa a gente querer separar a gente, nós mesmos nas caixinhas, porque o que as pessoas gostam de ver é essa humanidade, entendeu? É a realidade. É. Eu vejo pela postura, e eu vou falar, é bem clichê agora, mas é um marco, mas o que aconteceu nesses últimos meses ou ano, por exemplo, com o Mion, foi uma descaracterização total. Total.
Total. E de uma ingenuidade tão boa que ele abriu outras portas que você fala, é isso. Cara, meu sonho era ter o crachá. Eu vou ter o crachá da Globo. Nossa, ganhei o crachá, gente. A felicidade, isso aqui. Agora eu não vou falar do meu filho. Né? Putz, eu falo do meu filho, eu falo do autismo. E eu envolvo todo mundo. E eu não tenho vergonha de expor. E eu... Cara... Ele é fora de série. Eu conheci ele, assim, né? A gente se encontrou algumas vezes. E é maravilhoso. Real. É ele. O cara que tá sentado conversando comigo é ele. Se pegar dentro de uma grande emissora do tamanho da Globo, um cara ocupar um horário de um sábado, de chinelo, todo tatuado, de camisetão e moletom por cima, e dane-se. Ele é demais, cara. Aí você fala, é isso, é o real. A gente tá carente de real. Porque cada vez mais é o padrão. São os filtros. Tem gente que não vive sem filtro. Sim. Não é? Fala assim, nossa, né? Eu falo, nossa, eu vi essa menina no Instagram. Pô, vou chamar pra jantar. Fala, eita. Opa, não. Não é isso não, hein? Não é isso que eu vi, não. E cada vez mais um mundo que não é real, né? E aí eu acho que essa desconstrução... Eu tô puxando isso muito pra mim, porque hoje tá sendo muito um puxão de orelha nas entrelinhas o que você tá falando. Mas essa sua exposição, por exemplo, com a Kiara, numa informalidade, porque eu muitas vezes quero fazer o ideal. Assim, eu vou contratar com essa câmera, eu vou botar um microfone de lapela. E eu fiz isso, enfim. E aí eu vejo você numa tranquilidade tão grande. Eu boto a câmera lá, sento na mesa, dois pedaços de papel, boto palitinho, ou não faço nada. E que se torna algo tão difícil, porque é real. Exatamente. Se fosse engessado, produção, luz, maquiagem. Vai ter alguém que vai levantar o palitinho, você subir na linha de nylon, vai dizendo isso aqui. Puta mega produção. Fala assim, tá. Não é legal. Mas não vai conectar. Não vai conectar. Eu já falei isso várias vezes, assim. Se eu executasse minhas músicas tocando no piano ou no violão, já geraria um distanciamento. Então, a hora que eu vi, falei, não, o lance é cantar aqui mesmo. E tem horas que, às vezes... Cara, eu sou musicista, né? Eu faço música, tá? Eu sei fazer o que eu tô fazendo. Só que tem horas que a reação da Kiara é tão maravilhosa que se eu semitonei um pouquinho, dane-se, vai assim mesmo. Porque o que importa é o que tá acontecendo ali, através da música, né? E não é a execução. Quando eu for subir no palco pra lançar meu álbum, aí beleza, aí eu vou ensaiar pra caramba, aí tá tudo certo. Mas ali não. Então, às vezes também isso, né? O nosso simples e o nosso natural... É o que vai entregar. Que pra mim o Mion é muito isso. A hora que ele começou, quando ele saiu lá da Record, que ele passou por esse momento meio de transição e que ele simplesmente começou a ser ele, a falar as coisas que ele acreditava, do que ele tinha vontade, o cara explodiu. E eu lembro que eu até escrevi um texto falando que foi um marco, a ida do Marcos pra Globo, porque trouxe essa beleza ingênua quase da alegria dele, dessa conquista, que teve um efeito em todos os funcionários da Globo. Resgatou um amor pela empresa que é maior parte do dinheiro que estava pagado. Sentimento de orgulho, né? É isso, de pertencimento. Ele mudou a emissora, pra mim realmente foi isso. Mudou a emissora, mudou o jeito de fazer entretenimento na parte da tarde, assim. Trouxe uma alegria, que é o que a gente mais precisa, meu Deus do céu, nesse mundo. E não é falso. Não é. É isso que é louco. Então, por isso que eu acho que a gente tem que trazer isso mais pro nosso lado, né? De trazer mais essa vontade de fazer, mas não simplesmente para não tocar. Né? Seja em qual esfera a pessoa trabalhe. Né? Então, eu não posso simplesmente fazer um brigadeiro. Eu tenho que fazer um brigadeiro que a pessoa fala, caraca. Né? Quando eu entro numa Copenhagen, eu falo, o que vocês fazem? Chocolate? Não, vocês fazem chocolate, não. Vocês fazem emoções. Porque a pessoa, quando abre uma caixa de chocolate da Copenhagen, fala, tem algum motivo para receber aquela caixa de chocolate. É um pedido de casamento, é um pedido de desculpas, é um aniversário de namoro, é um dia das mães, seja o que for. Caraca, olha esse chocolate. Quando eu entro numa Panasonic, falo, o que vocês fazem? Geladeira? Não. Vocês fazem um sonho de qualquer pessoa que começa a construir, ter a primeira coisa, eu vou comprar geladeira. Venha me ver, essa geladeira faz gelo. Essa geladeira faz não sei o quê. Você fala, caramba, então você parcelado em 24 vezes, na Casa Bahia. Enfim, então, a gente não pode entrar muito nesse automático. Claro. Né? E por isso que é gostoso essa forma... Eu comecei falando disso, né? Essa forma doce que você tem conduzido, Elisa. Eu acho que a gente precisa de mais disso. Sim. É mágico, é gostoso, é prazeroso. E eu queria ouvir mais. Eu queria confesso que quando eu conheci o seu vídeo, mas não conhecia a Elisa. Né? Então, assim, eu conheci o vídeo, porque quando eu vi o vídeo dos pais separados, eu tô separado há 1 ano e meio, aquilo fez sentido pra mim. E aí, quando vem a Elisa
pro podcast e fala, não acredito, né? Que eu tô unindo, é isso, né? Então, bora fazer, né? Então, eu acho que essa propagação do bem a gente tem que fazer um pouco mais. Ah, com certeza. Né? Eu acho que a gente tem que compartilhar um pouco mais essa corrente do bem. A gente compartilha muita coisa ruim, né? Então, assim, vamos tentar entregar um pouco mais, enfim. Porque eu acho que é isso, o bem gera o bem mesmo, assim. Tirando esse vídeo do caso dos pais, que é onde teve mais... A única polêmica que existiu na minha página foi essa, porque as pessoas começaram a bater boca nos comentários, né? A gente vive isso. Então, e aí eu fiz lá, deixei um comentário meu falando assim, ó, gente, só reforçando, isso aqui é um espaço aberto, vocês têm todo o direito de colocar as opiniões de vocês, nunca perdendo o respeito, obrigada por vocês estarem aqui interagindo, um beijo grande, tchau. E assim, eu nem li, eu nem sei o que tá acontecendo lá nos comentários até hoje, mas as pessoas começaram um pouco a se degladiar ali por visões diferentes mesmo, formações, realidades diferentes e tal. Tirando isso, eu nunca tinha recebido... E assim, novamente, esses comentários foram entre as pessoas, nunca criticando o conteúdo em si. Ninguém nunca comentou, nossa, tá expondo muito sua filha, hein? Ninguém nunca comentou isso. Porque eu acho que é tão verdadeiro. Eu brinco, eu falo, gente, o que vocês estão vendo ali é o que acontece na minha casa. Eu não é realidade editada. Assim, óbvio, eu perco a paciência com ela. Sim, Normal. às vezes a gente briga, às vezes briga, normal, né? Mas assim, não é um controle dessa vida editada irreal que boa parte das pessoas tem. E aí eu percebo isso, assim, sem fazer nenhum esforço, só tem coisa linda acontecendo ali o tempo inteiro, sabe? Como é que você não vai continuar? Como é que você não vai querer fazer cada vez mais, assim? Sabe, agora eu acho que chegou num ponto pra mim que tá muito doido, que é quase sempre alguém me reconhece. E olha que meu perfil nem é gigantesco, mas eu acho que tem tanta aderência pro universo onde eu tô, que é isso, se eu tô com a Chiara, dito e feito. Alguém vem lá falar, teve um dia que eu tava no Museu da Imaginação, uma moça veio e falou, ai, você que canta com a sua filha no Instagram? Eu fiquei tão emocionada que quase eu pedi pra tirar uma foto com a mulher. Eu falei, você tira uma foto comigo? Pode falar isso, pode gravar isso pra mim. Isso é mágico. Você tem que conhecer uma pessoa. Você tem que conhecer uma pessoa que é minha amiga, é de Atibaia, chama Ana Luísa Calisto. É uma jovem, é uma menina inteligentíssima. Ela escreveu uma cartilha chamada Bem Me Quer, Mal Me Quer. Ai, que fofo. Ela fala sobre educação sexual infantil. Ela fala sobre trabalho infantil. É uma menina muito, enfim, guerreira. E você falando disso porque a gente teve um corte dela de 1 minutinho que ela fala sobre quando se deve educar uma criança sexualmente. E a gente tá batendo acho que quase 7 milhões de views no Instagram. E a galera também se matando. Mas, né? O que a gente tá fazendo? Propagando conhecimento. Total. Né? Propagando informação. E eu acho que é legal porque... Depois eu te boto em contato com ela. Até quero te mandar um livro se eu soubesse. Eu tenho um livro dela, ia te trazer. Porque ela fala sobre carinho de verdade e carinho de mentira. Ah, que demais! E aquele semáforo verde, vermelho e amarelo, onde você pode fazer carinho, onde não pode. E é sua cara isso. Total. Porque ela fala assim, que carinho de verdade não precisa ser escondido. Olha que Esse é o recado. Esse é o recado. Então assim, no livro ela conta assim que a figura da pessoa que faz a agressão, ela fala assim, vem aqui no quarto que eu vou te fazer um carinho, mas você não pode contar pra ninguém. Então é um carinho de mentira. E o carinho de verdade pode ser publicamente. Maravilhoso. O geral é isso, né? Você sabe que Então... esse é outro tema que as pessoas me pedem, né? Pra falar, pra respeitar as partes do corpo. E que louco você falar isso, porque eu tava pensando, esta semana, falei, preciso fazer essa música. É um tema delicado, só que eu falei, eu não tenho insumo pra falar. Eu preciso conversar com alguém Ela é a pra pessoa. Exatamente saber como que eu vou abordar isso, né? Porque eu não quero correr o risco. Agora começou a chegar num ponto em que assim, não posso correr o risco de ensinar alguma coisa errada, né? Às vezes é uma palavra que eu coloco Essa cartilha dela, Bem Me Quer, Mal Me Quer, é a história da menina brasileira. Nossa, que coisa Então, maravilhosa. toda a ilustração é de uma outra amiga nossa, que é a Esté. A figura desse cara tá sempre na sombra, de costas, enfim, tal. Que é um namorado da mamãe, enfim, tal. E conta essa história da menina brasileira, enfim. No final tem que eu acho muito legal, que ela tem o menino e a menina, pra gente colorir, colocar onde é vermelho, onde é amarelo. E na TV do Dudu, no infantil, a gente levou um pôster gigante, a gente pintava que pode, que não pode, carinho, que não pode, o que eu devo fazer, pra quem eu peço ajuda. E ela, eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci pra falar sobre esse tema, e tem 22, 23 anos. Coisa maravilhosa. É incrível, você precisa conhecer. Não, já está marcado. Real, porque eu acho que a gente falar de bullying, de agressões sexuais,
prevenir esses... Uhum. Como pais, a gente sabe Uhum. muito bem o que o mundo oferece hoje. Uhum. E eu acho que se a gente tem esse papel de poder falar, você pela música, ou pelo Uhum. podcast, ou pelo canal infantil, seja o que for, a gente tem que propagar. Com certeza. Né? Quando a gente bater um papo com como que chama? Eu esqueço o nome da revista Autismo. O Paiva. Oh, Paiva. meu Paiva. Deus. Sim, eu conheço ele. Francisco Paiva. Isso. Francisco Paiva. Ele é demais. Uma graça. Demais. Fantástico. Ele falou: você acredita que o Maurício de Souza quis fazer? Eu falei: caraca. Sobre autismo, a Sim, revista. o personagem. Tem e o tal. personagem. Cara, que mágico. É. E é isso. Né? Eu falo assim: será que o Maurício de Souza precisava? Não precisava, Uhum. né? Mas Uhum. quis. Uhum. Será que a Elisa com a Kiara precisava? Não sei, mas se me toca, por que não? Claro. Né? Eu acho que esse movimento a gente tem que continuar fazendo. Com toda né? certeza. Eu acho que é o nosso dever. Sim, Né? sim. E porque se toca a gente, vai tocar mais pessoas. Assim, se aparece no nosso coração, assim, só uma fagulhinha. O autismo, por exemplo, é uma coisa que, pra mim, me toca muito. Muito. E eu Muito. não conheço nenhum, não tenho na família, nada. Mas sempre foi uma coisa que me pegou. E aí, 2 anos atrás, eu fiz o hino da comunidade autista, cantado por famílias e crianças autistas, que foi a coisa mais incrível que eu fiz, assim, desde que eu criei uma musical, porque o meu raciocínio foi esse, falei, cara, eu não tenho lugar de fala para falar de autismo. Então, o que eu vou fazer? Vou estudar. Conversei com um monte de famílias, com ele, com o Paiva também conversei. Eles me falaram o que é esse universo, o que acontece, como é a cabeça da criança, do adulto, etc. Me ensinaram, assim, um aprendizado maravilhoso. E falei, beleza, tenho já insumos para fazer a música, mas o que tem a ver eu cantar? Aí eu lembro que eu falei, cara, e se a gente fizesse um coral de autistas? Ah, impossível, não vai dar. E eu lá falei, quer saber? Vou fazer um post. Era minúsculo o meu perfil. Vou fazer um post, fiz um post falando assim, oi, se você é de família atípica, gosta de cantar, conhece alguém que goste, por favor, me manda um inbox. Eu consegui assim, ó, as famílias. E aí, a coisa mais emocionante do planeta, chama Nossa Voz. E fala exatamente. E eu acho super importante, por exemplo, o autismo, só um parênteses sobre autismo aqui, que quem é neurotípico também fale sobre isso e também estude o universo do autista. Porque eles precisam, sim, ser inseridos no nosso mundo e a gente adaptar o nosso mundo para que eles possam fazer parte também. Uhum. Então, foi isso, assim, eu tive essa fagulha, falei, ai, autismo, gosto muito, abril, é o mês do autismo, quero fazer alguma coisa. E aí, de repente, o negócio... Eu fui chamada para escrever as canções de uma peça especificamente sobre autismo. Caraca. É que as coisas surgem pra você de uma forma... Dá a impressão que é mentira, né? Você fala assim, eu tô aqui do nada e pum. É vem. roteiro, parece, Roteiro. cara. É uma loucura. Mas é isso, eu acho que é só porque a gente acredita e faz de verdade. Que demais. O roteirista é bom. É bom. É bom. O cara lá é bom. O cara é bom. Elisa, que felicidade ter você aqui. Obrigado. Poxa, de eu que coração. agradeço demais. Foi uma hora Eu e ficaria 20 aí. mais 2 eu aqui. também. Que incrível, que troca, que gostoso. Falo isso no ar, não quero perder contato, eu quero que Não. a gente consiga fazer alguma coisa junto, Com porque eu certeza. acho que é mágico o que você faz e não vou falar nem que é arte, nem que é talento, nem que é dom, mas eu acho que é sua missão nesse mundo. Né? Sim. Eu falo sempre que a missão é a razão de existir, então que delícia conhecer um pouco mais da sua missão e ter essa troca contigo. Eu que agradeço Incrível, de demais, foi verdade. maravilhoso. Mas eu posso pedir? O quê? Cantar? Lógico. Ai, eu não trouxe violão. Nossa, Tem violão aí, não? acho que não. Ai, mas o que a gente vai cantar? O que você acha que eu quero? Tem. É lógico. Eu não vou acompanhar, porque não dá. Ah, Eu quero só ouvir. não? Ó, pessoal que tá ouvindo, Tá bom. quem tá vendo esse episódio pelo YouTube, seja bem-vindo. Quem tá ouvindo no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, onde mais a gente tá? Deezer, podcast, TikTok, Instagram. Conheça. Mãe Musical no Instagram. Músicas personalizadas. Se colocar no Google Músicas Personalizadas, já chega no seu Acha? site. Opa, super. E você pode criar a sua música com o talento da Elisa, da equipe dela. E no TikTok tá também. Mãe musical, Mãe Musical no underline TikTok. oficial. Mãe Musical, _ oficial. Curta e compartilha. O que é do bem, a gente tem que compartilhar. É isso. E eu quero terminar com o que eu mais gosto de ouvir. Para o Miguelzinho. Então, especialmente para Miguelzinho. E para todos os pais. Pais e mães separados. separados. Tem a casa da mamãe, tem a casa do papai, e elas são diferentes. Mas não importa, tanto faz, porque o amor ele é demais e é todinho
para a gente. No começo é engraçado ter 2 quartos separados, ter também 2 endereços. Mas logo fica acostumado, os pais vão estar sempre do lado e ser feliz não tem preço. Porque o que importa é ter amor ao abrir a porta. Porque o que importa é ter amor ao abrir a porta sempre. Que a gente possa propagar muito amor para esses Sempre. pequenos que nos movem sempre. E sempre resgate a sua criança, Sempre. que é mágico. Mágico. Obrigado, de Que coração. agradeço. Gratidão Obrigada mesmo. a você. Obrigado quem ficou até agora. Não perca o próximo episódio que está incrível, mas eu não posso dar spoiler. Aguardo você na próxima semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo.